Olá, amantes da música brasileira. Hoje vamos comentar um pouquinho da live que aconteceu do Roberto Carlos, é isso mesmo, pois o Roberto Carlos também caiu na pandemia que está acontecendo de lives, que a gente já comentou aqui antes no canal, e agora teve a live dele. A gente vai comentar um pouquinho como foi essa live, principalmente porque tem amparo da Rede Globo, tem forças maiores por trás, e como que eles conseguiram se sair também fazendo uma live, entrando para o time de artistas que fizeram live. Mas tudo isso depois da nossa vinheta. Primeiro eu peço para vocês que não são inscritos que se inscrevam aqui no canal. Se você gosta de música brasileira, a gente fala bastante sobre música brasileira também. Deixe seu like que ajuda pra caramba a gente aqui. Compartilhe com os amigos que gostam da música brasileira, que principalmente gostam do Roberto Carlos. E no primeiro link da descrição tem também a nossa web rádio, a Radicalha. Se você gosta de música brasileira também, vá lá que tem o melhor da música brasileira sendo tocado 24 horas por dia e daqui a pouco também com programação especial, não é? Com programação da própria rádio, programação original. E também tem um aplicativo da nossa rádio, Radicalha, que é principalmente para Android. Até o momento para Android, daqui a pouco também vamos lançar para iOS, tá bom? E você que não conhece a gente lá no grupo Galera do Musicalha, vá no Facebook Galera do Musicalha, tem um grupo lá que você também pode participar aqui do canal bastante, tá bom? Então, passar esses avisos aí, que o pessoal geralmente reclama que eu demoro com esses avisos, eu falei rapidinho para agora a gente contemplar e falar um pouco do que foi essa live do Roberto Carlos. A primeira coisa que eu quero comentar é o que ele posta aqui, né, que ele coloca aqui na descrição do vídeo, não é? Aqui tá escrito aqui, ó. Cercado de todo cuidado, como pede a ocasião em que passamos, Roberto Carlos preparou um roteiro especial com muito amor. O artista estará acompanhado do maestro Eduardo Lages e do Tutuca Borba nos teclados, não é? E a escolha foi sensacional, principalmente do roteiro do Roberto Carlos, que tinha muito a ver com o contexto atual, ou seja, todas as músicas apontavam para uma das situações atuais, né? Todas as músicas apontavam para um contexto que a gente tinha atualmente aqui com o decorrer dessa doença, não é? O que as pessoas mais afetadas, então ele tentou abraçar mais ali as músicas conversarem com o que estava acontecendo nesse momento. Isso eu achei sensacional. Não sei se as outras lives foram assim, também não acompanhei muitas lives, até vou fazer algumas relações do que disseram das lives, principalmente dos sertanejos universitários, e o que dá para fazer em paralelo a essa, né? Uma comparação, digamos assim. Não é a comparação, que é muito chato, mas o que teve de positivo lá, que teve de negativo aqui, que teve de negativo lá, que teve de positivo aqui também, não é? E muita gente falou que, pô, Roberto Carlos agora entrou, então agora as lives realmente entraram num patamar diferente. Mas pro mercado, na verdade, o patamar diferente é o sertanejo universitário. O sertanejo universitário tá nesse mundo das lives aí, é realmente o que importa para o mercado musical, né? Para o mercado musical mainstream, o mais alto grau do mainstream está nas lives, porque os sertanejos universitários estão fazendo lives. Então, Roberto Carlos não tem essa relevância, digamos assim, no mercado musical atual. Ele tem uma relevância evidentemente histórica e obviamente que é um acontecimento. O Roberto Carlos está fazendo uma live, e principalmente uma live em comemoração aos seus 79 anos, que hoje é aniversário do Roberto Carlos, é isso mesmo. Roberto Carlos lançou aí uma live para comemorar basicamente o seu aniversário, está junto com o seu público. Também muita coisa foi perguntada se ia ter doações nesse vídeo, se ia ter propagandas. Me parece que não teve nenhuma delas, não é? Não teve nem doação, porque não tinha nem aquele código lá para você ir lá e fazer a doação. E também não teve propaganda de coisa nenhuma. Pelo menos eu não vi propaganda de nada, não percebi propaganda de nada, a não ser da Yamaha, porque os teclados ali eram Yamaha dos dois músicos que estavam ali. E por falar em músico, também era uma coisa que a gente ficava se perguntando, será que o Roberto vai se apresentar sozinho, não é? Ele pode se acompanhar num violão, ele pode se acompanhar num piano, apesar de ele não ser violonista nem pianista, não é? Ou seja, ele consegue se acompanhar, ele não é um grande músico para fazer grandes coisas nesses instrumentos, mas para se acompanhar ele conseguiria. Então ficou aí essa dúvida se ia ser só ele, mas percebemos que teria ali mais pessoas. E tinha muito mais pessoas atrás da câmera
Também, não se engane, gente, não adianta a gente achar que realmente tem poucas pessoas, o mínimo, para fazer uma live minimamente digna, ou para fazer uma transmissão assim de vídeo minimamente digna, precisa de uma equipe, tá ali nos bastidores, né? Então tinha gente de áudio, gente de luz, direção, câmeras, não é? A galera fica ali nos bastidores, né? E porque teve bolo, essas coisas, por exemplo, tinha, provavelmente tinha mais gente ali para também trabalhar nesses bastidores. Então não se engane, embora o Roberto Carlos no final da apresentação falou que, olha, tá todo mundo devidamente separado, tomando a distância ideal, máscaras, álcool em gel, tem tudo isso aí, mas sempre fica aí essa reclamação, que foi uma das reclamações que tiveram em algumas lives anteriores aí, falaram que, olha, tinha muita gente no bastidor, etc e tal, e realmente tem que ter gente no bastidor sim, para fazer uma transmissão para vocês, né? Não adianta nada. Eu achei um ponto um pouco negativo você não ter nenhuma doação ali, nenhuma doação nem de equipamentos, nem de alimentos para ajudar as pessoas, mas, né, não vamos também levar isso tão em consideração assim, afinal, ele mostrou ali que também está preocupado, afinal, fez ali o conteúdo para motivar as pessoas a ficarem em casa. Então, de uma certa forma, dá para se relevar um pouquinho isso, embora seria muito legal se tivesse também doações. Me parece que a primeira parte foi apresentada na TV Globo, eu não vi na TV Globo, eu vi por aqui pelo YouTube, não é? Então me parece que no programa do Faustão entrou lá um momento que ele falou, olha, vou mostrar aqui que o Roberto Carlos está ao vivo e tal, e parece que passou as duas primeiras músicas, pelo menos era o que estava programado, era o que estava no roteiro, que ia passar as duas primeiras músicas e depois a Rede Globo seguia com a programação dela e o Roberto Carlos ficava no YouTube. Eu acho que foi isso que aconteceu, mas eu não acompanhei na Globo, novamente, eu estava no YouTube. E além do YouTube, também estava no Globoplay. Como tinha aí o patrocínio, evidentemente, da Globo, inclusive a direção era do Boninho, né? Então a Globoplay também estava ali prestigiando esse evento e passando esse evento para o seu público também. Mas ainda bem que teve no YouTube, porque eu não tenho o Globoplay e deu para acompanhar e trazer aqui as minhas impressões. E as minhas impressões, por exemplo, falando de afinação, que foi uma das coisas que reclamaram lá no sertanejo, muita gente desafinou, muita bebedeira, teve várias críticas com relação a isso. Aqui no Roberto Carlos não teve nenhuma nem outra, né? Obviamente que o Roberto Carlos é um show do Roberto Carlos, não houve tanta mudança assim, então foi super afinado, foi tudo muito legal. Alguns momentos ele dava umas escorregadas aqui, acolá, tanto na letra ou em alguma afinação de alguma nota, mas não era a regra, era a exceção. Então, se você for num show, você vai ver que é muito comum isso, as escorregadinhas, vez ou outra. Então não é algo que a gente dá para colocar aqui, nossa, foi desafinado. Não foi, foi na verdade muito afinado, foi um show do Roberto Carlos como você vê, por exemplo, no final de ano. Até teve as piadinhas aí de que, olha, o ano acabou mesmo, a doença acabou com tudo. Afinal, Roberto Carlos agora está fazendo show, está fazendo show já, aquele show que ele faz geralmente em fim de ano, já está fazendo já, acabando com o ano, né? E realmente, pelo fato dele sempre fazer esses shows na Globo, ficou algumas dúvidas também se ia ter participação de alguém, mesmo que de longe, não sei, né? Sempre tem aquelas participações no final de ano da Globo, inclusive é uma das coisas que faz eu não gostar daquelas apresentações de final de ano, porque eles colocam artistas para esses artistas aparecerem, né? E artistas que não tem muita compatibilidade, né? Fica aquela coisa estranha. Não estou falando da qualidade do artista, mas sim realmente do casamento ali, da compatibilidade com Roberto Carlos. Por exemplo, você vê Péricles, você vê Cláudia Leite, não orna muito, né? Fica meio forçado ali, você vê que é uma coisa de contrato. Quando a coisa de contrato entra na frente da arte, é complicado. E esses shows de Roberto Carlos de final de ano de Globo realmente não condiz com a realidade do Roberto Carlos, né? É um show muito de plástico, digamos assim. Diferente do que teve aqui na live, né? Aqui na live a gente teve um show do Roberto Carlos um pouco menor, né? Evidentemente, teve um pouco mais de 45 minutos. Estava previsto para 45 minutos, passou um pouquinho disso, foi isso mesmo que aconteceu lá, e a gente percebe que realmente é algo mais diminuto com relação ao que vem acontecendo aí nas outras lives. As outras lives passaram horas fazendo, e aqui a gente viu uma live um pouco mais reduzida, digamos assim, não é? Mas foi muito legal, foi aconchegante. Eu acho que a escolha dos dois tecladistas ali, os dois maestros, foi uma boa escolha, porque as canções que foram escolhidas também foram bem acolhidas, digamos assim, por esse formato de banda assim, e eu achei que foi muito bem escolhido o repertório, tanto para entrar nesse formato, como também para dialogar com
com os acontecimentos atuais e com o que essa doença tem nos trazido, não é? E ele começou o show aqui com Como é Grande o Meu Amor por Você. Isso aí ainda estava passando no Faustão e me parece que ele estava ali no começo da live esperando algum momento ali, acho que tinha uma fala do Faustão antes. E aí ele entrou fazendo ali a parte dele, né? E o Como é Grande, Meu Amor por Você, ele começa fazendo uma média com o público, né? Falando, olha, eu tô fazendo isso aqui é pra vocês, né? Pra dizer o Como é Grande, o Meu Amor por Vocês aí. Como é uma música que é mais calminha, não é? Então entrou muito bem com aqueles dois teclados. Logo após ele mostrou a máscara, né, a importância de usar máscara, a importância de ficar em casa nesse momento, e na máscara ele falou que ele estava utilizando inclusive a máscara, mas que evidentemente para cantar ele teria que tirar aquela máscara, não podia ficar de máscara cantando, não dá para ficar de máscara cantando, evidentemente que para se comunicar ou para um repórter fazer uma reportagem, ele necessita tirar a máscara, para você se comunicar, você não dá para você colocar com a máscara assim, né, é muito ruim, e principalmente para cantar, não é? Então ele falou ali que é importante usar máscara, ele estava usando máscara, que tinha que descartar aquela, já usar outra, né? E falou da importância também de ficar em casa. E aí começa o repertório que eu acho aí muito inteligente, como por exemplo, É Preciso Saber Viver, que vem na sequência, e vem com... Na verdade, ela foi feita em outro contexto, mas olha como ele colocou no contexto atual e foi muito bem, principalmente com a frase é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Ou seja, o nosso cuidado agora é para mais tarde a gente não se dar mal, né? Para a gente não ficar na pior. Então, olha que inteligente aqui que o Roberto Carlos fez ao escolher essa canção. Não é? Então, depois dessa canção aí, me parece que foi as duas primeiras que passou no Faustão, ele agradeceu o Faustão e seguiu com a programação, não é? E daí em diante foi só pro Globoplay e pro YouTube. E ele cantou a famosa Detalhes, não é? Não adianta nem tentar me esquecer. Evidentemente, uma das músicas mais famosas do repertório do Roberto Carlos não poderia faltar aqui. Depois ele fez uma homenagem ali ao pessoal de saúde, não é? Falou das pessoas que trabalham com saúde, os enfermeiros, os médicos, todo mundo que estava envolvido com saúde ali, porque nesse momento de crise sanitária, né, precisamos contar muito com eles e homenageá-los e lembrar deles a todo momento. E o Roberto Carlos aproveitou também para lembrar dos caminhoneiros, que é um dos serviços essenciais. E aí ele aproveitou para fazer a canção Caminhoneiro, ou seja, mais uma canção que está dentro aqui do contexto espetacular. Depois, a Itália, né, que é um dos países mais atingidos, também se viu homenageada por Roberto Carlos, que apresentou a canção Canzone per te, né, e dedicou a todos os italianos, inclusive lembrou de momentos remotos em que ele participou de festivais lá na Itália, não é? E falou que foi muito feliz na Itália e dedicou a todos os italianos, né? Lembrou de um país que está passando por uma situação muito difícil nessa crise sanitária. Então foi aqui também um momento de homenagem, digamos assim. Depois, na canção seguinte, ele não contextualizou, né? Foi o Nossa Senhora. Ele achou que era desnecessário contextualizar, ele falou que era óbvio por que essa canção estaria ali. Inclusive, o show teve uma aura um pouco... digamos assim, religiosa, não é? Tem uma coisa meio católica. As canções mais religiosas do Roberto Carlos estiveram presentes, então foi uma das mensagens centrais que ficou nessa apresentação aí, uma mensagem mais de vamos ter agora fé, não é? Um pouco mais de fé para que as coisas melhorem, digamos assim. Então, ele falou que não precisava contextualizar o porquê que Nossa Senhora estava presente ali. Depois ele cantou a canção Amigo, Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, uma das músicas mais conhecidas também do repertório dele. Dedicou aos espanhóis, porque essa música é muito famosa na Espanha e até alguns versos ele cantou em espanhol. Até porque essa música também existe em espanhol, então fez muito sucesso lá. Ele aproveitou para dedicar aos espanhóis, a Espanha que também é um dos países que mais foi afetado com esse problema aí, não é? Então a gente precisa lembrar deles e o Roberto Carlos lembrou aqui tanto da Itália como da Espanha, né? Mas evidentemente que essas homenagens têm que passar para todo mundo. Depois recebeu uma canção, mais uma vez, que abrigava bem os dois pianos, que é Eu Te Amo Tanto. E aí fica essa dúvida de até quando os dois pianos iriam sustentar aquele repertório, não é? Algo que foi nos respondido já na canção seguinte.
A canção Todos Estão Surdos teve um beat já, né? Teve uma batida eletrônica lá, um loop de mais ou menos uns 30 segundos, né? Você percebe que o loop ficava se repetindo ali, então ali já teve uma batida, e é uma música realmente mais rápida, mais agitada, que ele fala do meu amigo, volte logo, falando com Jesus Cristo. Mais uma canção, digamos assim, religiosa nesse repertório aqui do Roberto Carlos, não é? Falando com Jesus e fazendo ali uma batida, um beat para acompanhar a música. Depois ele errou ali alguns refrãos, né? Principalmente um que ele entrou atrasado, né? E depois a gente ficou em dúvida se os músicos iam acompanhar ele ou se ele ia acompanhar os músicos. Claro que para os músicos acompanhar ele era mais difícil, né? Porque eles estavam ali no beat, né? Eles estavam ali dependendo da batida, então ele que teve que correr atrás e entrar no compasso certo depois, não é? E depois no outro refrão, né, que ele foi fazer, ele entrou adiantado, mas dessa vez ele ameaçou entrar adiantado, parou e entrou no momento certo. Então ele até comentou depois, né, atrapalhei nessa, levou no bom humor, falou que isso acontece de vez em quando e ficou claro pra gente que ele errou nessa canção aí, as entradas nos refrãos principalmente. Depois ele fez uma canção que disse que falava muito do momento atual e é Jesus Salvador. Olha como esse final aqui ele foi realmente levando por um lado mais religioso, um lado mais de fé. Inclusive fazendo o beat voltar em Jesus Cristo, que foi a sua canção final ali, não é? E na canção Jesus Cristo, ali depois eles ficaram no instrumental, fazendo um parabéns pra você, pro Roberto Carlos, que recebeu um bolo ali mesmo e dedicou o primeiro pedaço a todos que estavam assistindo a live, né? Mais uma vez falou ali com o público, falou, olha, esse pedaço é pra vocês aí, pra vocês que acompanharam, pra vocês que ficaram com a gente. Então ele fez mais uma vez aquela média famosa ali com o público e também ele teve que acender as velas e apagar as próprias velas, não é? Pra não ter muito contato ali com o pessoal, embora teve alguém que trouxe o bolo, tava com máscara e tudo, mas trouxe o bolo ali para ele, não é? No fim das contas, eu achei uma apresentação super legal, embora reduzida, achei que valeu muito a pena assistir um show do Roberto Carlos. O repertório teve muito das músicas religiosas, Jesus Cristo, Jesus Salvador, Todos Estão Surdos, Nossa Senhora, e mesclado com um repertório romântico e fazendo ali menções a pessoas que estavam sofrendo, ou pessoas que estavam mais em evidência nesse momento de crise sanitária. Então, foi um show legal, assim, faltou realmente essa coisa das doações, né? As doações que para as pessoas que pode ajudar, a doação de equipamento, achei que podia ter feito uma ação dessa, mas foi uma ação muito, muito legal, né? Gostei de ver o Roberto Carlos ao vivo e que venha outros artistas, né? Que outros artistas da música brasileira também, da música popular brasileira também entre aí nessa onda que vai ser super legal ver os shows de algumas pessoas pelo YouTube, né? E como eles vão se virar com essa coisa de fazer lives, né? Vai ser muito interessante. Roberto Carlos encerrou agradecendo a toda a equipe, uma equipe imensa que a gente percebeu aqui, e avisou, reiterou mais uma vez que estavam todos devidamente distanciados. É isso aí, amigos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever no canal também, para quem não é inscrito aqui, e mostre para os seus amigos, o pessoal que gosta de música brasileira, para que você mostre para aquele que gosta do Roberto Carlos, a gente aqui. Tá bom? E também, quem quiser, vá na nossa rádio lá, veja lá o melhor da música brasileira, na Radicália, e obrigado por tudo que vocês têm feito aqui pela gente no canal Musicália, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima!